Olá pessoal, nós somos o Revolução em Pauta e hoje a gente vai falar sobre época moderna. Mas primeiro, quem é a gente? Basicamente, nós somos estudantes de História da Unesp Assis e esse canal todo é para um trabalho, então vamos dar continuidade a isso. A época moderna é um período que se estendeu entre 1453 a 1789, desde a queda de Constantinopla até a queda de Bastilha. Basicamente, essa época foi um processo de transição entre o feudalismo e o capitalismo, porque com as grandes navegações e a movimentação do comércio pelos europeus, com a exploração de recursos e de seres humanos, esse comércio começou a movimentar e foi esse período de transição. Basicamente, os acontecimentos gerais da época moderna foram o absolutismo, o iluminismo, o renascentismo, a Guerra das Rosas, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, a Inquisição, que na verdade foi uma contra-reforma da Igreja Católica, e a chegada dos europeus na América. Vale lembrar que aqui a gente só está citando bem por cima isso, mas a gente vai lançar pequenos vídeos explicando cada momento certinho da época moderna. E agora o Guilherme vai falar um pouquinho sobre a periodização. Oi pessoal, eu sou o Guinho e eu queria trazer para vocês agora um debate sobre o termo periodização. Quando a gente está falando de idade moderna, de época moderna, do período modernidade, a gente percebe que a gente fez um recorte na história e no tempo histórico. Então, por que a gente faz isso? O Jacques Le Goff ele vai trazer que periodizar uma época, fazer esse recorte, podia ser usado termos como época, idade, ciclos, mas a ideia de usar o termo periodização, periodizar a história, é o termo mais adequado, porque traz consigo o sentido de que o historiador ele tem uma visão, ele tem uma interpretação da história, e essa interpretação é colocada no recorte que ele realiza. Tá, mas para além do uso do termo e tal, por que a gente periodiza? Por que a gente separa a história em pedaços? Bom, a resposta mais simples e direta é que fica mais fácil da gente organizar as ideias, da gente conseguir separar as coisas do jeito que elas funcionaram e, por uma questão de organização na hora do estudo histórico. E aí, nesse sentido, a gente consegue, então, separar dentro da periodização coisas que mudaram e coisas que permaneceram dentro de cada divisão histórica dos períodos. Então a gente vai conseguir identificar de um período para o outro o que permaneceu e o que mudou dentro das sociedades, falando culturalmente, economicamente, a estrutura da sociedade em si e por aí vai. Mas é importante lembrar que a periodização não é algo neutro, não é algo que o historiador faz e é uma verdade absoluta. A periodização, como o Jacques Le Goff colocou, é algo que parte de uma interpretação do historiador. Então, ter isso em mente facilita a gente a entender os recortes feitos para periodizar. Olá, eu sou o Guilherme e eu vim fazer uma continuação sobre a ideia de periodização. O Le Goff, por exemplo, para dizer que a história não isenta, como ele mesmo já disse anteriormente, ele traz a ideia de uma longa Idade Média, que basicamente ignora simplesmente a Idade Moderna inteira, porque ele vai colocar algumas ideias, que alguns acontecimentos, ele vai diminuir a importância, como as grandes navegações, por exemplo, ele vai falar que já acontecia lá um pouco antes, no século XII, se eu não me engano, e posteriormente algumas reformas, tipo revoluções, vão ser só mais importantes lá para frente, no século XVIII, algumas mudanças. Então ele vai ter essa ideia de longa Idade Média, simplesmente ignorando a Idade Moderna, porém vai ter alguns erros que ele vai cometer, que é simplesmente, como eu já disse, tirar a relevância de alguns fatos e dar mais relevância para outras rupturas que acontecem posteriormente, né, simplesmente jogando elas para o século XVIII. A partir desse pensamento do Le Goff, a gente pode assim
dizer que é uma ideia meio absurda, mas a gente pode refletir, por exemplo, a divisão de 1453 na história, porque, assim, as pessoas da época não dormiram medievais e acordaram modernas de um dia para a noite. Então, a gente pode realmente pensar se a conquista de Constantinopla foi realmente um ponto de virada na história. Bom, para a historiografia tradicional e para os materiais didáticos, a conquista de Constantinopla vai fazer com que a fuga de intelectuais saiam da Grécia ali e partam para o norte da Itália, onde vai acontecer o renascentismo e o pensamento humanista. Coisa que nós podemos também contestar, afinal, já haviam pensadores humanistas já no século XIV, como o Francesco Petrarca, na cidade de Roma. E nós também podemos pensar que na historiografia tradicional se pensam as grandes navegações a partir de um bloqueio turco da passagem para as Índias. Nós podemos dizer que, por exemplo, as grandes navegações já tinham começado antes, pois em 1415 os portugueses tomam a cidade de Ceuta, onde hoje é o Marrocos, e ainda está sob controle da Espanha, enfim, curiosidades. E em 1434 os portugueses já estavam passando o Cabo Bojador no noroeste da África. Então, será mesmo que o bloqueio turco foi tão importante assim para a expansão europeia nas grandes navegações, ou esse evento já vinha acontecendo anteriormente? Portanto, podemos dizer que a Idade Moderna é um período único onde marca grandes rupturas e continuidades da Idade Média, que serão consolidadas posteriormente, havendo grandes transformações na forma de pensar, na cultura, na economia, na política e na religião, apesar de muitas dessas rupturas e continuidades tornarem muito difícil a gente dar um período exato para onde ela aconteceu, para onde ela começou. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Curte, comenta e compartilha. Tchau!